Tudo bom, pessoal? Bem-vindos ao canal do Efraim, canal para falar de Israel, judaísmo e sionismo. Pessoal, vamos ver aqui mais um episódio do debate, ou melhor, da conversa, do bate-papo entre o Pirula e os historiadores da religião, Jonathan Matias, do canal Professor Explica, e o Henrique Caldeira, do canal Estranha História. Pessoal, a ideia aqui é se debruçar a partir da conversa que a gente vai analisar, das manifestações dos historiadores, a respeito da hipótese, veja bem, eu vou sublinhar a palavra hipótese de que os israelitas não começaram sua existência enquanto povo já com uma teologia estabelecida, monoteísta rigorosa, e sim que o monoteísmo bíblico é um construto gradual que vai se desenvolvendo na história dos israelitas e que acontece a partir de umas séries de reformulações de caráter político-ideológico dentro da cultura israelita, especialmente em função de sincretismos com outros povos e outras teologias, em especial, segundo a hipótese, a convivência com a teologia zoroastra, dualista, que Israel vai aprender na diáspora, na Babilônia, quando os babilônios também são assimilados pelos persas. Dito isso, vamos escutar o que os historiadores têm a dizer a respeito disso e nós faremos nossas considerações. Existe, de fato, aquela questão de que em alguns pontos do Pentateuco está escrito Elohim, em outros está escrito Yahvé ou Yahvé. Eu já tinha lido há muito tempo atrás de que isso poderia ser uma noção de uma sociedade que, vivendo em meio a, sei lá, trocentos politeísmos, começou com um politeísmo que virou uma monolatria, em que você tinha um deus principal e os outros passaram a ser secundários, que depois virou um monoteísmo com o abandono dos demais deuses. Isso faz algum sentido com o que a gente tem hoje, ou é só uma elucubração que é possível, mas não tem não tem nenhum dado para a gente corroborar a favor disso? Ok, então o Pirula ele formula a pergunta dizendo de uma maneira muito genérica, superficial, a possibilidade da hipótese do desenvolvimento tardio do monoteísmo israelita. Essa hipótese ela é muito difundida em setores acadêmicos e ela sustenta que a religião de Israel teria seguido um processo evolutivo semelhante a de outras culturas do Antigo Oriente Próximo. Segundo esse modelo, Israel teria passado por 3 estágios principais. O politeísmo inicial, compartilhando o panteão cananeu, com múltiplas divindades ativas. O enoteísmo, ou monolatria, no qual Yahweh, Javé, se torna o deus principal de Israel, sem negar a existência real de outros deuses. E, finalmente, o monoteísmo pleno, afirmado apenas tardiamente, sobretudo no período do exílio babilônico e pós-exílico. Essa hipótese ela se fundamenta a partir, principalmente, de 3 evidências. Textos comparativos do Antigo Oriente, sobretudo o Ugarítico, que revelam semelhanças linguísticas e mitológicas entre Yahweh, algumas passagens e narrativas bíblicas do Gênesis, especialmente entre as mais destacadas do Dilúvio, e divindades também chamadas de El. Como vocês sabem, El é um nome de Deus e ele vai ser usado Elohim a partir desse nome no singular. Elohim seria o seu plural, mas um plural utilizado de forma majestática na Bíblia, na maioria das vezes, embora ele também às vezes, e para isso tem que ter uma boa hermenêutica para saber entender quando o Elohim está se referindo a seres divinos, mas não a vários deuses, por exemplo, anjos, ou a, de fato, deuses falsos. Então essas evidências, ou melhor, essas bases para essa teoria, partem de evidências arqueológicas como inscrições de Kutilet, Aerjud e Kirbet el-Kum, especialmente em expressões de Yahweh e sua Asherah. E aqui, quando a gente for entrar mais a fundo na conversa, eu vou estabelecer algumas críticas mais expressivas com relação a essa hipótese. Aqui eu estou só tentando descrever de uma maneira mais fidedigna possível
no que a hipótese se baseia, sem desvirtuá-la. Então isso causa também, isso é por meio de leituras históricas ou leituras de textos bíblicos que mencionam outros deuses, práticas idólatras e conflitos religiosos internos. O que são, em linhas gerais, agora eu estou fazendo uma introdução às críticas a essa hipótese. E, de novo, eu faço questão de destacar a palavra hipótese. Apesar da sua influência, essa hipótese enfrenta críticas metodológicas importantes. Ela frequentemente parte de um pressuposto, veja bem essa palavra importante, um pressuposto, que é um pressuposto epistemológico e metodológico disfarçado de pureza histórica. Disfarçado. Que é um pressuposto de que toda a religião, toda a cultura tem etapas evolucionistas até chegarem na sua formatação conhecida, não é? Ou clássica. E essa aí, porque isso, portanto, é herdado, essa hipótese, essa maneira de ver e analisar a Bíblia, muito viciada e enviesada, é uma herança do século XIX, segundo o qual religiões necessariamente evoluem do simples ao complexo. Conclui essa hipótese, muitas vezes, a partir de práticas marginais ou populares, isso também é fundamental, isso também é essencial para um mínimo de critério analítico. E isso aqui a gente vai ver que vai ser muito banalizado para a construção dessa hipótese, porque eu não sou signatário dessa hipótese. A partir de práticas marginais ou populares, extrapolando essas práticas para definir a identidade teológica de todo um povo. Confunde descrição histórica de desvios, ou seja, corruptelas da religião, corrupções, desvios, distorções de prática sincrética do povo naquele momento, naquele período histórico, vai confundir isso com normatividade religiosa. Além disso, a hipótese depende de interpretações altamente contestadas de materiais arqueológicos ambíguos e iconografia que não permite conclusões teológicas diretas. A hipótese da doutrina monoteísta original, eu vou falar com mais detalhes a partir da primeira manifestação dos historiadores, tá bom? Sim. Em relação à história de Israel hoje, também existe discussão, até no período dos profetas, se eles deveriam ser considerados como monolátricos ou não. Porque o problema que a gente tem é que boa parte desse material que a gente usa na Bíblia para poder estudar como era o antigo Israel... Só uma coisa, você entendeu a diferença, né? De monolatria e monoteísmo. Né? Desculpa, monolatria é adoração ao único Deus, mas você não exclui a existência de outro. Exato. Isso, não tô chamando de burro não, tá? É só porque às vezes... Não, para o pessoal ficar claro. Para o pessoal ficar claro. É que o problema disso é porque essas fontes documentais que a gente tem hoje na Bíblia hebraica, elas foram criadas depois, então elas podem estar já fazendo um passado um tanto idealizado. Então a gente não tem como confiar 100% no que os textos estão falando, até no período dos profetas, realmente reflete a realidade histórica que havia naquela época. E também uma outra questão que traz um problema maior é porque na pesquisa arqueológica, toda vez que nós vamos observar registros arqueológicos em Jerusalém, até mesmo, que remete ao período anterior ao exílio babilônico, praticamente todas as casas israelitas têm vários ídolos dentro. Então a sociedade israelita do período ainda dos profetas e tudo, ela era uma sociedade de que tinha politeísmo ali em praticamente tudo. E polilatria. Tá, vamos pegar o gancho da primeira manifestação aí do Jonatas, tá bom? Segundo o Jonatas, essas evidências arqueológicas, que na verdade são evidências que eu não diria tão importantes para a constituição da hipótese, até porque a hipótese da evolução do monoteísmo não originário, ela tem propriedade suficiente à luz apenas do próprio texto bíblico, uma vez que o próprio texto bíblico apresenta uma realidade, não é, cultural, religiosa, e que por uma interpretação também antropológica daquela convivência entre aqueles povos cananeus e grandes impérios como Egito, Assírio, é possível fazer a suposição de que o monoteísmo não era institucional. Não estou defendendo isso. Apenas estou dizendo que as evidências arqueológicas não têm um caráter revolucionário, conforme o Jonathan tenta fazer parecer, porque o próprio texto bíblico corrobora isso anteriormente à própria descoberta arqueológica. Então a descoberta arqueológica, ela, em última instância, apenas consubstancia o que o texto bíblico fala. Portanto, a boa inferência aqui tem que ser feita por meio de exegese e por meio de boa hermenêutica e por meio de boa capacidade analítica histórica. Apenas isso. A arqueologia aqui não é definitiva.
Daí eu vou estabelecer qual é a segunda hipótese, que é a hipótese do monoteísmo clássico tradicional que todos nós costumeiramente conhecemos, de que Israel sempre foi monoteísta. A segunda hipótese, defendida por uma ampla tradição exegética e por um número significativo de estudiosos contemporâneos, sustenta que Israel se entende, desde suas camadas mais antigas, como um povo vinculado a um Deus único e exclusivo, mesmo vivendo em um ambiente cultural profundamente politeísta. Segundo essa visão, o monoteísmo israelita não surge por evolução, mas por autoconsciência identitária expressa de forma normativa, pactual e ética. Quais são os fundamentos dessa hipótese? Número 1, tá? Exegese bíblica. Textos centrais como Êxodo 3, Êxodo capítulo 22, 3, Deuteronômio 6 e 4, não apresentam Yahweh, Yud, Rei, Vav, Kei, como um Deus entre outros, mas como Deus exclusivo de Israel, diante do qual outros deuses não possuem status ontológico equivalente. A Bíblia hebraica não descreve Israel como politeísta em formação, mas como monoteísta em conflito consigo mesmo. B, o número 2. Distinção entre norma e prática. Isso aqui é fundamental, tá? A presença recorrente da idolatria no texto bíblico não é sinal de estágio evolutivo, mas de transgressão consciente e constante. A narrativa bíblica pressupõe um padrão normativo anterior que está sendo violado. C, ou 3. Arqueologia reinterpretada. Evidências como Kutlet e Adrut não são interpretadas da forma correta. As hipóteses como sincretismo locais, práticas domésticas, desvios populares, são muito mais coerentes com aquilo que a gente conseguiu comprovar arqueologicamente. Portanto, existe ambiguidade linguística de Asherá, aparece a palavra Asherá, que tem várias interpretações, como um objeto cultual, não como uma deusa. A hipótese do monoteísmo evolutivo entende de uma maneira muito restrita a palavra Asherá como deusa, e isso não é coerente com a exegese bíblica. Outra possibilidade, que seria a alternativa a alternativa D, o quarto elemento para a consubstanciação da segunda hipótese. História das religiões sem anacronismo. Essa hipótese rejeita modelos evolucionistas universais e reconhece que identidades religiosas podem surgir de forma não linear, especialmente quando ligadas a pactos, leis e memória histórica. Sendo assim, do ponto de vista metodológico, ambas as hipóteses são tentativas legítimas, sim, de explicar os dados disponíveis. No entanto, elas não possuem o mesmo peso explicativo. A hipótese da doutrina monoteísta original é coerente com a narrativa bíblica como um todo. Distingue adequadamente norma e desvio, acomoda melhor a pluralidade de práticas sem redefinir a identidade religiosa. Não depende de pressupostos evolucionistas externos ou material analisado. Por isso ela permanece fortemente estabelecida no campo exegético histórico. Para que essa hipótese seja substituída, percebam, isso também é muito importante. Aqui eu estou falando estritamente do ponto de vista da metodologia histórica. Para que a hipótese do monoteísmo rígido e original seja substituída à luz de todas as evidências, de maneira definitiva, pelo menos, seria necessário um volume significativamente maior de evidências arqueológicas inequívocas. Textos normativos israelitas que explicitamente pudessem ser compreendidos de maneira politeísta, ou demonstração clara de que o monoteísmo bíblico é uma construção retroativa tardia. Até o momento, tais elementos não existem em grau suficiente. Portanto, pessoal, vamos dar seguimento aqui e ouvir o que eles têm a dizer, uma vez que agora a gente tem com muita clareza as duas hipóteses e que elas têm que ser tratadas à luz da boa ciência histórica como hipóteses. Estabelecer qualquer uma delas como historicamente definitivo é não fazer correta ciência histórica para ambas as hipóteses. Porém, assim também, compreendendo à luz da metodologia histórica bem feita, a hipótese do monoteísmo rígido, original, é mais forte, como eu demonstrei. E polilatria mesmo. Adoração a diferentes deuses. Isso, inclusive, acho que não existe nenhuma perspectiva da qual você parta que você negue o fato de que a população dos antigos reinos de Israel e de Judá eram politeístas. Porque se você vai na própria Bíblia e a lê literalmente, como inerrante, etc., o tempo inteiro são os profetas condenando o povo por estar adorando outros deuses e reis sendo condenados porque construíram altares e templos para outros deuses. O que eu ouço porque realmente você vê aquele pedaço e fala, pô, mas esse povo acredita agora, mas o tempo todo você está acreditando em outros deuses, eu já tinha reparado em todos isso. Então você pode até... Percebam, essa constatação histórica, arqueológica, ela não é disruptiva. Como eu falei,
a própria segunda hipótese, que é a hipótese que eu, na ordem aqui, é a hipótese clássica, ela precisa tratar dessa questão da religião popular, que invariavelmente recaía no erro teológico da idolatria. Até defender que a posição correta ou mais ortodoxa era a monolatria e talvez até o monoteísmo, mas o povo não praticava isso. Então, do ponto de vista histórico, arqueológico, o que importa para o historiador não é quem está falando a verdade sobre Deus, porque o assunto não é esse. É como que aquela população vivia a sua religião, as suas tradições. E nesse ponto não tem nenhum, igual eu falei, né, nenhum ponto de partida em que você conclui que Israel era monoteísta. Né? Isso de forma... O Henrique, certamente, ele claramente é muito mais preparado que o Jonathan, né? Então, eu não concordo com o final, né, da manifestação do Henrique, porque a pergunta aqui não é se havia manifestações de politeísmo dentro de Israel. Essa não é a pergunta. Porque se fosse essa a pergunta, não precisaria nem de ciência histórica e arqueologia para responder. A própria Bíblia explicitamente nos responde a pergunta, e a resposta é sim. Havia muito. A gente está falando de um período a partir da saída dos judeus do Egito, do Êxodo, até o último profeta, de praticamente 1000 anos, ou mais de 1000 anos, não é? Até Malaquias, Esdras, que voltam do exílio babilônico de Moisés, 1000 anos. Nesses 1000 anos, claramente, obviamente, não poderia se esperar nada além de inúmeras oscilações de prática religiosa dentro de Israel. A pergunta é se o dogma monoteísta israelita, ele era doutrinariamente, ou dogmaticamente, institucionalmente estabelecido desde os primórdios, desde os patriarcas, mais precisamente a partir da saída do Egito, que é quando Israel se torna um povo, uma nação, de fato. Essa é a pergunta. Não se tinha politeísmo, idolatria, monolatria, polilatria. Essa pergunta não faz sentido, entendeu? Porque ela não nos leva a lugar nenhum. A pergunta é se o monoteísmo existia conforme doutrina dogmática ou não, se ele era uma religião, ele tinha a teologia do monoteísta, era institucionalizada em Israel ou não. Essa é a pergunta. Então acho que nesse sentido o Henrique ele desvia da pergunta correta e faz uma confusão, confundindo que o fato de que havia politeísmo ou havia diferentes cultos a deidades outras que o Deus de Israel, isso significa que não havia monoteísmo. Enfim, eu considero que isso é uma confusão epistemológica. E a gente poderia até dizer que nem aparece. Monoteísmo é uma ideia que é uma ideia filosófica, teológica, que não aparece na Bíblia, né? Em nenhum momento essa palavra aparece. Não, a palavra sim, mas o conceito. A palavra não, mas o conceito sim, né? Talvez. Não adorarás outros deuses que não. Pessoal, isso é bobagem, tá? A palavra monoteísmo não aparece. A palavra, ela denota um conceito muito bem estabelecido, de maneira invariável, assim, de maneira corriqueira, de maneira sendo reforçada em vários e diferentes tipos de períodos da história israelita. A palavra não aparecer não quer dizer nada. Seria que nem eu dizer que o evangelho não é cristão, porque não aparece a palavra cristianismo nos evangelhos. Entendeu? Isso é um anacronismo bobo falar isso. É óbvio que é cristão. A palavra pode ser uma terminologia que vai ser adequada para uma mentalidade posterior poder entender e compreender aquele fenômeno conforme as pessoas da época compreendiam, mas com outro vernáculo, ou outra capacidade simbólica. Não adorará outros deuses. Não quer dizer que não existem outros deuses. Não terá outros deuses diante de mim. Sim, não existem outros deuses. Bom, esse mandamento pressupõe a existência de outros, né? Exato. Sim. Como é falado. Aqui o Henrique comete um erro exegético básico, tá? A interpretação que ele faz é uma interpretação altamente restritiva e gramatical restritiva. Desconsidera todos os outros aspectos. E, inclusive, teológicos, que são elementares. Por exemplo, não adorarás outros deuses, pode estar querendo dizer ambas as coisas. Pode estar querendo dizer, e ambas as coisas não são excludentes, tá? Pode estar querendo dizer, os outros povos adoram falsamente outros deuses que não existem. Então não adorarás outros deuses que não existem, conforme os outros povos. Então um versículo separado do seu contexto e de todo o passuco, de toda a mensagem que está constituída
no livro, no caso, não adorarás outro no livro de Êxodo, ele não pode ser compreendido adequadamente. Então ele pode ser entendido, não adorarás tanto outros deuses falsos, sejam falsos porque são imaginários, ou são outros deuses que não são deuses, mas são entidades, mas que não são entidades equivalentes ontologicamente ao Deus de Israel, que é o único Deus verdadeiro. Nenhuma das duas interpretações, de alguma maneira, prejudica a interpretação clássica. Entendeu? Essa interpretação, então se ele está falando não adorar os outros deuses, portanto haviam outros deuses, é uma interpretação manca, né? Uma interpretação falha, tipicamente de uma mentalidade anacrônica que não consegue se colocar no ambiente para quem foi falado aquilo. E isso é fundamental para um bom historiador. Procurar ter empatia com a população, com o escriba, e da forma que aquilo tinha sido interpretado. Do Mamon e tantos outros que são colocados lá, né? Mas quando eles falam isso, não quer dizer talvez que eles não existam, quer dizer apenas que você não deve adorá-los. Seria isso. E nem que eles não existem espiritualmente. Como assim? Eles pode ser que esses deuses existam que adoram esses deuses. Você não pode. Dependendo do texto, se você for olhar, não está dizendo que Mamon não existe. Não. Não está dizendo que ele não existe tá dizendo. Como elemento transcendente mesmo, como que não existe como divindade. Só está dizendo que não é para você adorar esses deuses. Que é ruim. Exato. De novo, tanto uma interpretação quanto a outra, seja que existe uma entidade que era chamada de Mamon, ou de Dagon, ou de Baal, ou de Asherá, existia ou não entidades... Olha, do ponto de vista teológico não tem nenhuma incoerência, porque a teologia judaica entende que há entidades metafísicas ou sobrenaturais que existem de uma forma transcendente, mas que não são deuses, na acepção do termo que os judeus dão a Deus. Mas na acepção do termo para os pagãos, são deuses. Não há nenhum problema. E a mesma outra interpretação de que esses deuses sequer entidades eram meramente tradições, superstições, imaginações. Ambas as possibilidades não confrontam a teoria ou a hipótese do monoteísmo original. É ruim. E aí você pode traduzir tudo isso como capeta. Claro, porque para você justificar o fato daquelas pessoas estarem adorando outros deuses. Isso é justamente o que depois o cristianismo, especialmente o cristianismo, vai fazer. Vai conformar essa realidade de idolatria a uma perspectiva cristológica de leitura do Velho Testamento do Tanar, colocando eles em uma categoria de entidades demoníacas. Deuses, e o fato de que possivelmente esses deuses de fato estavam atuando na vida daquelas pessoas só podia ser o capeta. Exato. Falei errado? Não, tá correto. Tá, ficar esperto. Vocês veem que o Jonathan, ele só falta bater palma pro Pirula, né? Não, tá correto. Assim, é o terceiro vídeo que eu faço de reação ao Jonathan, especialmente. E claramente o Jonathan estava programado para esse programa. Não que ele tivesse capacidade, na minha visão, de oferecer muito mais do que ele falou aí. Mas eu acho que ele estava ainda condicionado para uma proposta de agradar o Pirula e, consequentemente, a sua vasta plateia, que é militante ateísta e que não tem, digamos assim, um apreço pela busca da verdade crítica, apenas um viés de confirmação. Bom, pessoal, obrigado, espero que vocês tenham gostado e curtam o canal, compartilhem. Até mais, um abraço, a Israel Chai. É uma